Boa tarde, pessoal. Vamos começar hoje, né, um passeio todinho no programa de literatura. A colega aqui, a professora Sanz, ela trabalhou com vocês com a literatura portuguesa, né? Literatura portuguesa envolve o trovadorismo português, o humanismo português, o classicismo, também chamado Renascimento, que o Enem sempre cobra esses assuntos, tá? Aí vai assim por diante, vai trabalhando o barroco português, vai trabalhando o arcadismo, também chamado neoclassicismo, até chegar ao modernismo Fernando Pessoa. E comigo aqui, eu fiz um apanhado no programa todinho de literatura com vocês, tá? Então você tem aqui, eu escrevi assim para você, revisão geral, né, Enem 2025. Aí eu trago para vocês assim, ó, Enem por temas. Como assim temas? Primeira coisa que você tem que estudar é saber como estudar, né? Por exemplo, eu coloquei assim, teoria literária. Pessoal, o que a teoria literária estuda? Estuda os conceitos, né? Os conceitos de o que é literatura, gêneros literários, que mais? Ela estuda, por exemplo, a periodização da literatura portuguesa e brasileira. Isso é o primeiro assunto que o Enem sempre cobra. Então, nesse primeiro slide aqui, eu trago para vocês o Enem por temas. O que é isso? Seriam os assuntos que mais têm caído nas últimas provas. Aí depois coloquei aqui para você, ó, o classicismo português, também chamado de quinhentismo, porque classicismo é em Portugal. Aí no Brasil é chamado de quinhentismo. Aí você vai estudar o barroco, o arcadismo, também chamado de neoclassicismo, e nesse primeiro momento, nesse primeiro slide, eu trago para você até o romantismo, que seria, mais ou menos, às vezes, seria o conteúdo de um semestre, tá? Aí assim a gente vai conseguindo levar o programa tranquilamente, tá bom? Bem, depois eu coloquei aqui nesse segundo material para você, eu coloquei os assuntos que mais caem em literatura. Isso é importante de saber. Hoje o Enem não é só estudo. Você tem que ter estratégia para a resolução de provas, né? Então a primeira coisa que eu tenho que saber é os assuntos que mais caem, né? Aí eu coloquei para você aqui os assuntos que mais têm caído nos últimos 10 anos. Por exemplo, gêneros literário, gênero lírico, gênero dramático, gênero épico-narrativo são os gêneros. Eu coloquei aqui em segundo lugar, de propósito, esse assunto chamado de intertextualidade. O que é isso, professor? Geralmente, quando você não souber um significado de uma palavra, tente analisar através dos radicais gregos e latinos. Essa palavra intertextualidade é assim. Inter, o que significa inter? Entre. Textualidade, texto, seria uma relação entre texto, uma conversa entre texto, né? Isso cai de montão, né? Por exemplo, todas as questões de literatura do Enem são questões de intertextualidade. Eles pegam, por exemplo, um texto do século XVI e esse texto do século XVI conversa com um texto do século XX, uma obra de arte do século XX. Para isso nós chamamos de intertextualidade. E, galera, todo ano esse assunto tem caído na prova de vocês. Depois a gente vai estudar o Brasil Colônia. O Brasil Colônia, por exemplo, o ano passado, ele não caiu na prova de literatura do ano passado. Esse Brasil Colônia é um dos assuntos que mais cai em história, né? Em história, um dos assuntos que mais tem caído é o Brasil Colônia, onde você encontra o quinhentismo, o barroco, o arcadismo. Depois chega na metade do programa, que é o romantismo. O romantismo eu coloquei assim para você, ó, as 3 gerações. A primeira chamada de nacionalista, a segunda chamada de geração do mal do século e a terceira chamada de geração social ou condoreira. Eu estava vendo isso aqui, agora há pouco eu estava lendo uma redação nota 1000 dos últimos Enems e eu tenho já percebido que na redação notas 1000, aqueles alunos que conseguem a nota máxima, por exemplo, a redação, eles têm usado o repertório de literatura. Então, uma redação que eu estava lendo hoje de manhã, ela usava justamente as gerações do romantismo, falava sobre o mal do século na redação dela. Essa aluna tirou 1000 pontos no Enem passado, tá bom? Então, é muito bom você enriquecer a sua redação com a literatura brasileira, tá bom? Bem, aí depois você tem aqui, ó, o realismo, Machado de Assis. Esse ano se completam 186 anos do nascimento de Machado de Assis. O Machado de Assis, ele é o autor que sempre cai na prova do Enem. Ele é o mais recorrente, tá? Aí eu coloquei aqui para você estudar também Machado de Assis. O outro também que a gente tem que levar em consideração aqui é o naturalismo. O naturalismo e a Luiz Azevedo. Esses 2 movimentos foram os que caíram o ano passado, tá?
Depois você tem parnasianismo, simbolismo e pré-modernismo, completando a lista dos assuntos que mais tem caído. E depois eu coloquei assim, ó, modernismo, as 3 gerações. As 3 gerações do modernismo, ou seja, tanto o romantismo como o modernismo, você observar aí nesse slide, você vai observar que eles cobram as gerações, porque são escolas nacionalistas. Geralmente nas escolas nacionalistas eles têm cobrado esses assuntos, tá bom? E por último, a literatura contemporânea, as tendências contemporâneas, por exemplo, como o concretismo, o neoconcretismo, o tropicalismo, a poesia marginal e a própria contemporaneidade. Então aqui eu coloquei para você, meu aluno, então você tem aqui os assuntos que mais têm caído. Se você for esperto, use da sua expertise para resolver a prova do Enem. Você vai estudar esses assuntos que foram os assuntos que caíram nos últimos 10 Enems, tá bom? Bem, agora aqui eu coloquei para você, nesse outro slide aqui, isso aqui é uma coisa que quem criou foi um grande amigo meu. Ele é um youtuber, né? Eu considero ele um dos melhores professores de redação do Brasil, e ele me passou isso aqui, né? E eu consegui pegar essa dica de um amigo meu e colocar isso aqui em forma de macete, uma espécie de estratégia para você resolver a nossa prova de linguagem. Aí eu coloquei assim, ó, veja seguir 4 dicas poderosas para você acertar mais questões de linguagens no Enem. Ou seja, você vai ter que usar isso. Só que aqui está um texto. E isso aqui que eu vou ler com vocês tem que estar memorizado na cabeça de vocês quando vocês forem resolver a prova. Por exemplo, dica 1, você vai ver todos os professores falando a mesma coisa aqui. A primeira dica, leia primeiro o enunciado da questão. Por quê? Qual é o grande problema que a gente tem com a prova de linguagem? Ela é uma prova extensa, muito extensa. E eles dão para a gente, pessoal, 3 minutos para a gente resolver uma questão. Dá para resolver a questão em 3 minutos? Não dá. Não dá. Então, eu tenho que usar essa estratégia que eu passo para o meu aluno. Geralmente, eu passo isso aqui para ele memorizar. Eu disse, isso aqui não é para ficar aqui no computador, não. Isso aqui tem que ficar nesse HD aqui da sua cabecinha. Isso que eu vou ler para você rapidinho. Primeira dica, leia primeiro o enunciado da questão. É possível acertar questões lendo apenas o enunciado e as alternativas, sendo desnecessário, às vezes, ler o texto todo. Lógico que a gente vai usar isso. Professor, eu vou usar isso em toda a prova? Claro que não, né? Mas você vai usar isso aqui para ganhar tempo, tá? A dica 2 eu coloquei assim, sempre leia a fonte do texto. Professor, eu não sei o que é essa fonte. Geralmente essa fonte é aquele site que aparece no final do texto. Embaixo do texto, embaixo da obra de arte, aparece a fonte. É uma boa dica você ler sempre a fonte do texto. Muitas vezes essa fonte, essa referência, ela te dá uma pista da alternativa, tá? Então eu coloquei assim, sempre leia a fonte do texto. É comum que a fonte traga uma dica da resposta certa. Essa técnica é válida para quando você está com pouco tempo para fazer as questões. É o nosso caso, né? Eles dão para a gente, pessoal, olha só, olha a matemática, eles dão para a gente 5 horas e meia. 2 horas você resolve linguagem. 2 horas você resolve humanas. 1 hora você faz a redação e meia hora você preenche o cartão resposta. É assim, parece que é tudo tabelado. E você tem que seguir essa estratégia, tá? Então, dica 2, sempre leia a fonte. Dica 3, descarte as alternativas absurdas. Geralmente, palavras generalizantes como nunca, sempre, jamais, tornam a alternativa absurda. É uma boa estratégia descartá-las. Apareceu essas palavras, sabe que está errado. Tá bom? Dica 4. Faça primeiro as questões mais fáceis. Você vai escutar de todos os professores do desafio isso aqui. A gente deve começar a resolver a prova do Enem resolvendo as questões mais fáceis. Isso é uma boa estratégia, cara, para a gente fazer isso. Porque não adianta você acertar uma questão fácil, ou melhor, você acertar uma questão difícil se você errar uma fácil. Não adianta nada. Então, vocês vão fazer uma espécie, vão dar uma de garimpeiros. O que é esse garimpeiro? Vocês vão garimpar, procurar as questões mais fáceis. Apareceu uma difícil? Pula. Pode pular. Não adianta acertar uma difícil e errar uma fácil. Tá bom? Essa seria a dica de número 4. Faça primeiro as questões mais fáceis. Existem assuntos que, por sua natureza, são mais fáceis do que os outros. Procure matar essas primeiro. Por exemplo,
Quinhentismo. Todo ano cai no Enem, né, professor? Cai. Todo ano cai uma questão de quinhentismo. Todo ano cai a carta de caminho. Daqui a pouco eu vou te mostrar isso, tá bom? Então, qual é a dica 1? A dica 1, você vai ler primeiro o enunciado da questão. Dica 2, sempre leia a fonte. Dica 3, descarte as alternativas absurdas. Dica 4, faça primeiro as questões mais fáceis. Então, essas estratégias vocês vão ter que usar, principalmente na nossa prova de linguagem, tá bom? Então, dica 1, lê primeiro o enunciado. Dica 2, leia a fonte do texto. Dica 3, descarte as alternativas absurdas, nunca, sempre, jamais. E a quarta e última dica, faça primeiro as questões mais fáceis. Você vai seguir isso aqui. Isso aqui não tem que estar aqui no computador. Isso aqui tem que estar na cabeça, tá? A gente vai ter que memorizar isso aqui e ficar na cabecinha para vocês quando forem resolver as questões de linguagem. Agora vamos ao que interessa, né? As questões do Enem. Olha, pessoal, presta atenção. Existem algumas obras na literatura que elas são características do Enem. Por exemplo, a Carta de Caminha. A Carta de Pero Vaz de Caminha, que foi o primeiro texto, documento da literatura brasileira. Ela cai, professor, todo ano cai. Tá aí a questão, a referência aí, ó. Enem 2023, segunda aplicação PPL. Então, cai todo ano. Quer dizer que quinhentismo é um assunto que sempre cai? Cai. Agora eu te pergunto, o que foi o quinhentismo para você? Pessoal, o que foi o quinhentismo? Olha, muitas das vezes, quando você desconhecer um movimento, os nomes dos movimentos, de modo geral, da literatura, eles não são dados por acaso. Por que esse nome quinhentismo? Porque lembra os 500 anos de descobrimento do Brasil. Aí eu quero fazer uma pergunta para você aí que está assistindo a nossa aula. O nosso querido país, o Brasil, ele foi achado, ele foi descoberto ou ele foi invadido? Eu queria fazer essa pergunta para você que está no chat aí. André, dá uma olhadinha aí, verifica o que é que eles vão responder. Eu quero que vocês respondam para mim assim. O Brasil foi achado, o Brasil foi descoberto ou o Brasil foi invadido? Para a história, os historiadores dizem que o Brasil foi descoberto. Para nós, estudiosos da literatura, o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi achado. Os portugueses erraram o caminho e bateram lá onde começa o Brasil. Qual foi a primeira capital do Brasil? Salvador. Eles aportaram em Salvador. Qual foi a segunda capital do Brasil? Rio de Janeiro. Por que eles tiraram do Rio de Janeiro ser a capital do Brasil? Porque o Rio de Janeiro, se você perceber no mapa, o Rio de Janeiro ele fica no litoral, fica muito afastado. Eles teriam que construir uma cidade que centralizasse os poderes. Foi quando, na década de 60, né, eles construíram Brasília. Justamente, Brasília fica no Planalto Central, fica no centro do Brasil, né? Então, Brasília, professor, é uma cidade planejada? Foi. Ela foi planejada para ser a capital do Brasil. Tá bom? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar justamente nessa famosa carta, né? A chamada Carta de Caminho. O que é que você deve observar quando você for resolver uma questão do Enem? Eu já sei, professor, que todo ano cai fragmento da carta. Aí o exemplo da questão, fragmento da carta. Agora, o que é que eu tenho que saber dessa carta aqui? O que você tem que saber dessa carta é o seguinte. Professor, eu sei que é uma descrição. É uma descrição que ele está descrevendo. Agora, eu não sei se essa descrição está descrevendo a terra ou o índio. Só essas duas hipóteses? Só é duas hipóteses. Eu vou ler com vocês o texto e vocês vão me falar aí no chat, o André está ali verificando, aí vocês vão dizer para mim se esse texto que eu li está descrevendo a terra ou está descrevendo o índio. Eu vou começar a ler com vocês aqui. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. Nem a vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos, temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora, assim o achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dá-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui
esta pousada para esta navegação de Calicut bastava. Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja saber. Acrescentamento da nossa fé. Aí eu pergunto para você que está assistindo a nossa aula. Esse texto, esse trecho da Carta de Caminha está descrevendo aqui a terra ou está descrevendo o índio? Isso a gente tem que saber. Se é terra ou índio. O que é que eles estão respondendo aí, André? O que eles estão respondendo aí? Terra ou índio aí? O que é que eles estão respondendo aí? E cita o índio, beleza. Então, segundo aqui, né, nos bastidores, a galera do chat está respondendo que ele escreve a terra. Beleza. Isso já vai adiantar? Adianta muito. Eu sabia que está descrevendo a terra. Quando fala de ouro e prata, né, está descrevendo a terra, né? Bem, aí você tem aqui na referência, na fonte, a carta de Pero Vaz de Caminha. Esse texto é um fragmento, esse trecho é um fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, cuja importância documental reside no fato de... Outra coisa que eu quero perguntar para você. A carta de Pero Vaz de Caminha, esse trecho, isso aqui é um documento literário ou é um documento histórico? Isso você tem que saber. Então, você sabe que literário não pode ser, porque o quinhentismo nem escola foi. Então, eu sei, professor, que isso aqui é um registro histórico, isso aqui é um texto, documento histórico, isso aqui é um registro histórico. Só com essa palavra aqui que eu falei para você, que ela é um texto, documento histórico, um registro histórico, você já acertou a questão. Tá? Então, vamos lá. Esse texto é um fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, cuja importância documental reside no fato de, letra A, apresentar uso poucos comum do português padrão da época. Está falando de língua esse texto aqui? Não, está descrevendo terra. Não está falando de língua nenhuma. Letra B, descrever o estranhamento do autor ao chegar ao Brasil? Também não. Letra C, fazer o inventário. Professor, eu não sei o que é um inventário. Em 2022, né, a banca que faz o Enem, ela perguntou isso na prova, o que era o inventário, né? O inventário, você sabe que é um tipo de texto, né, onde você vai descrever, relatar fatos e situações. Por exemplo, o cara vai morrer, né, eu vou deixar todos os meus bens, vou relatar aqui nesse documento, vou deixar meus bens, tá? Minha casa eu vou deixar para não sei o quê e tal. Aí você começa a descrever os fatos e as situações. Isso é o inventário. Então, quando ele diz assim, descrever, né, fazer o inventário do expediente das rotinas da navegação e achados da tripulação, não é o caso da questão, tá? Letra D, exemplificar procedimentos de comunicação formal em um texto de forte hierarquia, também não. Então, se não é a A, não é a B, não é a C, não é a D, só sobrou uma, não é? Aí eu pergunto para você, a Carta de Caminha é um texto literário ou histórico? É um texto histórico, é um registro histórico. Então, observa aqui que a resposta vai ser justamente a letra E. Ser um registro histórico, então ele é um texto, documento histórico e linguístico do período em que foi redigido. Professor, o que eu observei aqui? Que o quinhentismo sempre se faz presente na prova do Enem, não é? Cai todo ano, galera. Cai todo ano o quinhentismo. Agora, o que eles perguntam? A carta. Então, a Carta de Caminha é um texto, documento histórico. Não é literário, porque o quinhentismo nem literatura foi. A Carta de Caminha, ela tem um valor. Ela foi considerada a certidão de nascimento do Brasil, ela foi considerada certidão de batismo do Brasil. Então, são os valores, tá? Para nós, estudiosos da literatura, a gente chama de Carta do Achamento. Para os historiadores, eles a chamam de Carta do Descobrimento, porque há uma briga entre historiadores e estudiosos da literatura quanto a relação a essa Carta do Descobrimento do Brasil. Tá bom? Agora, só para fechar essa questão, mais uma vez eu lhe pergunto, o que foi o quinhentismo? Grave lá. O quinhentismo são os relatos dos cronistas e viajantes portugueses que vieram ao país com a função de relatar o descobrimento do Brasil. Beleza? Deixa eu colocar aqui no quadro para vocês observarem
quando você faz a periodização da literatura, você vai atrás dos movimentos. Por exemplo, ó, você tem aqui o quinhentismo, eu vou abreviar quinhentismo, aqui eu vou abreviar o barroco e aqui eu vou abreviar para você o arcadismo. Essa escola aqui começou no ano de 1500, daí o nome quinhentismo, olha aqui. Qual é esse século XVI? Qual é esse século aqui? 15 ou 16? 16. O quinhentismo ele começa em 1500, só que as manifestações quinhentistas aconteceram em 1501, por isso que aqui é século XVI. Porque se você falar assim, 1500, qual é o século? 15. E as manifestações aconteceram que ano? 1501, aí já é século XVI. O barroco, que é a próxima escola, começou em 1601, qual é esse século aqui? 17. E o arcadismo começou no ano de 1768, qual é o século aqui? 18, tá? Esses três movimentos, turma, eles vão cair esse ano, sabe por quê? Porque o ano passado eles não cobraram o período colonial na prova de vocês. Eles só cobraram o período nacional. E quando você fala de período colonial, você envolve esses três movimentos, tá? Envolve o quinhentismo, envolve o barroco e envolve o arcadismo. Esse quinhentismo brasileiro corresponde ao classicismo de Portugal, que a professora Sanza vai trabalhar com vocês quando ela estiver trabalhando os movimentos da literatura portuguesa. Por sinal, ela já começou, que eu estive observando ao lado dela, ela está dando para vocês sobre trovadorismo essa semana. Então, ela começa e eu dou continuidade. Como assim? Porque a literatura do Brasil ela é uma continuidade da portuguesa. Olha que a professora vai trabalhar com vocês. Ela vai trabalhar com vocês o trovadorismo, ela vai trabalhar com vocês o humanismo e ela vai trabalhar com vocês o classicismo. Esse classicismo de Portugal é o nosso quinhentismo do Brasil. Aí, se você observar, a nossa literatura aqui, a brasileira, ela é uma continuidade da portuguesa. A brasileira, ela é uma continuidade da literatura portuguesa. Beleza? Então, essa primeira questão que nós fizemos, que caiu do Enem de 2023, ela versava sobre o quinhentismo, tá bom? Vamos partir para a próxima aqui, rapidinho. Questão 1, vamos para a questão 2. Olha só, a questão 2, se você observar, ela é uma questão de intertextualidade. Por quê? Porque eles colocaram aqui para você um fragmento da carta e aqui eles colocaram a figura de um pintor modernista. Então você tem trecho da carta e aqui você tem, não é, uma pintura modernista. Então vamos ler, né? Vamos ler o que eles cobram aqui para vocês. Então vamos lá, você que está aí no chat, vou te perguntar. Esse trecho que eu vou ler aqui para vocês, você vai responder com uma coisinha para mim. Se está descrevendo o índio ou se está descrevendo a natureza, a terra. Então ele começa assim. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas. Estão acerca disso com tanta inocência com quem tem mostrar o rosto. Aí eu pergunto para você que está assistindo nossa aula aqui, aluno do desafio, eu pergunto para vocês, esse trecho aqui está descrevendo o índio ou está descrevendo a natureza? Está descrevendo a terra? O que eles respondem, André? O índio, né? Então você vê que o que eles fazem? Eles só fazem mudar. O avaliador, quando ele vai preparar a questão, eles mudam. Numa questão ele descreve a natureza, descreve a terra, na outra ele está descrevendo o índio. É isso que você tem que saber. Eu costumo dizer assim, para você acertar questões desse movimento, você tem que saber três coisas. Primeiro, o que foi o quinhentismo? Né? Depois, o que a carta representa? Se ela é um texto-documento, se ela é um documento literário, né? Um documento histórico literário, ou então você tem que também saber o valor. O que eles perguntam sempre na prova do Enem, tá? Então, observa aqui, você já falou para mim aí no chat que está descrevendo o índio. Agora, o texto 2 é essa figura aqui. Esse é o chamado índio tapuia, né? Índio tapuia de um pintor
chamado de Albert Eckhout, né? É o nome do pintor moderno que pintou essa figura do índio. Aí o Enem fez a seguinte pergunta para ti. Então, professor, aqui eu tenho dois textos? Tem. No texto 1, você tem o fragmento da carta, e o texto 2, você tem uma pintura moderna, não é? Aí eles perguntam assim para você. Ao estabelecer uma relação entre a obra do artista plástico Eckhout e o trecho da carta de Caminha, conclui-se que ele está pedindo que você faça uma comparação entre os textos. Você compare os textos, né? Ele está comparando o texto. Galera, uma das coisas que o Enem tem cobrado nas provas, além da interpretação de texto, eles têm cobrado comparação entre textos. Essa comparação entre textos nós chamamos em linguagem de intertextualidade. Então, professor, essa questão aqui é uma questão de intertextualidade? É. Então, vamos ler aqui a questão para a gente tentar resolver. Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Eckhout, né, e o trecho da carta de Caminha, conclui-se que, letra A, tanto a carta como a obra de arte, ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, como tristeza e melancolia do movimento romântico das artes plásticas. Eu pergunto para você, o que tem a ver o romantismo com a figura desse índio e com esse fragmento da carta? Não tem nada a ver isso aí, tá? Então ele distorce a alternativa porque não fala sobre romantismo. Na letra B ele coloca assim, o artista na pintura foi fiel ao seu objeto, representando de maneira realista? Não. Ao passo que o texto é apenas fantasioso, também não. Então a B de bola está errada, né? Vamos ver a letra C. A letra C ele diz assim, a pintura e o texto. Quem é a pintura? Esse índio aqui, né? E o texto? Quem é o texto? A carta. A pintura e o texto têm característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreu o processo colonizador. Está certo, tá? Então, a alternativa correta dessa questão é a letra C. Vou te dar uma dica, você, meu aluno, que está assistindo aí, no seu conforto da sua casa, não é? Assistindo a nossa aula aqui. Então, preste atenção, galera. Geralmente, a alternativa correta sempre é a maior. Sabe por que é a maior? Porque ele é mais bem explicada. O avaliador, quando ele prepara uma questão como essa, ele quer trabalhar na resposta correta, né? Então, na letra C, ele trabalha, você vê que ele é toda completa, ele coloca assim, ó, a pintura, quem é a pintura? O índio aqui. E o texto, que é o texto? A carta. Tem uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreu o processo colonizador. Então, qual é a resposta correta dessa segunda questão? Letra C de casa. Na letra D, para a gente descartar aqui, ele colocou assim, ó. O texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena? Não. Aí está falando sobre o índio especificamente, né? Não tem nada a ver os portugueses aí no meio. Na letra E, há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto de catequização jesuítica, pode ser, mas não como ele coloca lá de direcionamento religioso na pintura, no texto e na pintura, não. Então, a resposta para essa segunda questão aí do Enem, letra C de casa. Não sei se vocês estão acertando aí, né? Mas são questões praticamente que eles cobram quase todo ano. Olha essa outra aqui. 75%? Está acertando, é? Rapaz, o negócio está bom, né? Então, está faltando só 25%. Então, esse 25% que está faltando, André, é detalhes, sabe? É detalhes que eu costumo dizer assim, se você seguir esses caminhos que a gente está te orientando aqui, você vai se dar super bem. Porque basta que você siga, por exemplo, esse assunto aqui, por exemplo, foi o que eu fiz aqui nesse material, no simulado de vocês e nesse slide. Eu peguei todas as questões que já caíram no Enem sobre esse assunto e joguei aqui para a gente treinar. Nós vamos praticamente resolver todos os 27 anos que o Enem está completando esse ano, vamos resolver aqui. Vou te provar que é muito fácil as questões. Professor, quantas questões de literatura tem caído na prova do Enem? De 8 a 10. De 8 a 10 questões que vocês não podem perder, né? Por exemplo, questões como essa. Só acerta essa questão aqui se você souber o que é literatura informativa e o que é literatura formativa.
É por isso que muitas vezes, quando as pessoas perguntam assim, professor, a prova do Enem é interpretativa? Já foi. Já foi na banca anterior, quando era FGV, era uma prova interpretativa. Hoje, quem faz a prova é o Sebrasp. Ah, eu não sei o que é o Sebrasp. É o CESP. Ah, eu não sei o que é o CESP. É o NB. Hoje quem faz a prova do NB... Então, qual é a característica da banca Sebrasp? Ela é uma banca conteudista. Só passa no Enem, só acerta as questões se você souber o conteúdo. Foi por isso que lá no início do nossa aula de hoje, eu coloquei assim, Enem por temas. E citei o quinhentismo lá para ti. Porque para você acertar a questão como essa, tu teria que saber a teoria todinha, tá bom? E você vai receber, tá? Você vai receber um resumo teórico, isso aqui já é a prática, né? Você vai receber o nosso material, os meninos estão colocando aí para você ter acesso ao nosso material. Eu trouxe para vocês um resumo de todo o conteúdo de vocês que vocês vão precisar. Aqui a gente está indo direto na prática, tá? A prática do exercício vai se tornar muito mais eficaz, né, do que você estar só estudando os conteúdos. Mas o conteúdo é necessário aqui? Claro que é. Por exemplo, se você não souber aqui o conteúdo, dificilmente você acerta essa questão aqui. Ele está perguntando duas coisas aqui. O que é literatura informativa e o que é literatura formativa? Professor, a literatura informativa são dos cronistas, não é? É. E a literatura formativa são dos jesuítas. O que as duas trabalham? A informativa, o próprio nome diz, ó, informativa, informar, relatar. Relatar o quê? O descobrimento do Brasil. E a outra? A literatura formativa, que lembra de formação. Formação lembra de quê? De catequese. Ah, então ela vai catequizar os índios? Então deixa eu ver se eu entendi essa questão do Enem. Está perguntando praticamente o que cada literatura faz? Vamos ler aqui? Enem. No Brasil, o classicismo, esse assunto, o classicismo, a professora Sanza vai trabalhar com vocês em literatura portuguesa. Enquanto ela trabalha em literatura portuguesa com vocês, eu trabalho a brasileira, porque o classicismo de Portugal é o nosso quinhentismo no Brasil, tá bom? No Brasil, o classicismo é mais conhecido como quinhentismo, abrangendo toda a produção literária da fase renascentista no século XVI. Toda essa literatura desse período foi escrita por portugueses e resume-se-á. Ele quer que você fale das duas. Vamos ler juntos aqui. A letra A diz assim: a literatura de catequese, cuja principal função era doutrinar os indígenas, você nunca escutou, nem vai escutar, tanto nós de linguagem como o pessoal de humanas, falar sobre doutrinação de indígenas. Não existe isso, tá? Literatura de catequese, cuja principal função era doutrinar os indígenas, está aí o erro. Você pode até grifar aqui, né? Você pode até grifar aqui, que isso aqui que você tem aqui, doutrinar os indígenas, isso aqui está errado, né? Isso aqui está errado. Segundo os preceitos cristãos, são escritos principalmente dos padres Antônio Vieira. Outro erro. Por que outro erro aqui? Porque o Antônio Vieira não é do quinhentismo. O padre Antônio Vieira é do barroco. Dois erros nessa questão. E o Anchieta é do quinhentismo? É. Letra B. Literatura de informação. O que está de vermelho aqui é justamente o erro, né? O erro está de vermelho. Na letra B ele diz assim: literatura de informação com documentos sobre as terras descobertas, suas belezas e habitantes, e também a literatura indígena, que foi posteriormente traduzida para o português. Não existe literatura indígena. Ou é a literatura dos cronistas ou é a literatura dos jesuítas. Indígena não existe. Então, qual é o erro aqui, professor, da alternativa B? Quando ele fala aqui literatura indígena, não existe isso aqui, tá, pessoal? Literatura indígena. Letra C. Lembra que eu falei agora para vocês que as questões de literatura geralmente são as maiores, a mais abrangente, a mais explicada. Olha a letra C. Na letra C ele diz assim: literatura de informação representada principalmente pela Carta de Pero Vaz de Caminha, cuja finalidade era de relatar as características da terra descoberta. Até aí está certo. E a literatura jesuítica, que produziu textos simples com a finalidade de catequizar os índios. Qual é a alternativa correta dessa questão? A letra C. Olha qual é o macete. Ela é a maior, ela é a mais explicada,
ela é a mais abrangente. Geralmente vocês fazem isso. É até uma dica que na hora da prova, né, que a gente tem que usar e dá certo. Muitas das vezes dá certo. Beleza? Então vamos lá. Letra D agora. Letra D diz assim: literatura de protesto. Não existe literatura de protesto no quinhentismo. Literatura de protesto, você vai estar comigo lá na frente, quando for estudar o tropicalismo na década de 60 e a poesia marginal na década de 70, aí você vai estudar essa literatura de protesto. Não existe aqui literatura de protesto aqui nesse movimento aqui, certo? Bora ver outra aqui. Literatura de formação, cuja principal função era alfabetizar os indígenas, literatura para que eles pudessem produzir uma literatura brasileira. Nunca existe isso aqui. Índio produzir literatura brasileira. Então, qual é a alternativa correta dessa questão aqui? É justamente, né, a alternativa correta é a letra C de casa. Beleza? Essa é a questão de número 3. Vamos para a quarta questão. Essa aqui é muito bacana. Galera, se eu perguntasse para você que está aí na sua casa, no conforto da sua casa, perguntasse para você assim: o que é o amor para você? O que é o amor para você? Olha, o amor é um sentimento indefinível. Foram fazer essa mesma pergunta para esse cara aqui, Luiz de Camões. Sabe quem foi Luiz de Camões? Luiz de Camões, ele foi considerado o maior poeta lírico e épico da literatura clássica renascentista. Perguntaram para Camões: Camões, o que é amor para ti? Aí ele respondeu: amor para mim? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Você vê que o Camões, olha, você que está em casa, observa que ele começou esse texto com a palavra amor e terminou o texto com a palavra amor e não conseguiu definir. Sabe por que ele não conseguiu definir? Porque o amor é um sentimento indefinido. Se você for no dicionário e verificar o que é o amor para você, ele diz assim: amor é um sentimento que uma pessoa sente por outrem, por outra pessoa. Aí eu te pergunto, que tipo de sentimento é esse? Que tipo de sentimento é esse? Sabe que esse texto ele é tão famoso em vestibular que a banda Legião Urbana, uma banda de rock nacional que é da minha época, os meninos aqui que estão aqui nos bastidores não conhecem essa banda porque vocês são novos, mas a banda Legião Urbana fez sucesso na minha década. Na época que eu nasci, fez muito sucesso essa banda. Eram os cantores de Brasília, eles. Então, o que foi que essa banda fez? Ela pegou esse soneto de Camões e musicou. A música Monte Castelo, da banda Legião Urbana, é esse soneto. O Renato Russo, ele canta esse soneto na música, né? A música Monte Castelo é esse texto musicado. Aí diz assim: amor é fogo que arde sem se ver. Galera, se fogo você sabe que você vê, ele está dizendo que você não vê. Então ele está sendo contraditório, professor. Ele está sendo contraditório. Ele diz que eu não vejo, mas o fogo eu vejo. Eu sei que é um fogo, eu sei o que é uma labareda de fogo. Olha lá, é ferida que dói e não se sente. Ferida dói? Dói. Você sente? Sente. Então ele está sendo contraditório, ele está sendo antitético, né, professor? Ele é um contentamento descontente. Aí eu pergunto para você que está em casa: será que uma pessoa pode estar contente e ao mesmo tempo descontente? O amor é capaz disso. Eu estar contente e descontente. Se eu dissesse para você: pessoal, estou contente, mas ao mesmo tempo estou descontente. Pessoal, você está ficando doido? Como é que está contente e descontente? O amor é capaz disso. Depois ele diz assim: é dor que desatina sem doer. Se é dor, dói. Ele está dizendo que não dói. Então aqui, professor, ele está usando uma figura de linguagem chamada de antítese ou antitese. Pessoal, o que é antítese? Ideias opostas, ideias que se contradizem. Depois ele diz assim, turma, ó, é o não querer mais que bem querer. Querer, bem querer. Não querer, bem querer. Oposição. É solitário andar por entre a gente. Meus filhos, você que está em casa assistindo a aula, me diga uma coisa. O amor é tão assim forte que eu posso me sentir só no meio de uma multidão. É o que ele diz aqui, ó. É solitário andar por entre a gente.
é nunca contentar-se de contente. Contente e descontente é cuidar que se ganhe e se perder. No amor você ganha ou você perde. É querer estar preso por vontade. Então, presta atenção, você que está aí no seu conforto do seu lar, se você estiver amando, compre uma algema para vocês e fala para o seu companheiro ou companheira que a partir de hoje você não tem liberdade. Você é um prisioneiro do amor, porque quem ama não tem liberdade. Quem ama é um prisioneiro, vai ser o eterno prisioneiro. Então, se você não quer ser prisioneiro, se você quer ter liberdade, não ame. Porque se você amar, você vai ser um prisioneiro do amor. É o que diz o poeta. Tá? Ele diz assim, ó, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode o seu favor? Nos corações humanos a amizade, se tão contrária a si é o mesmo amor. Meus filhos, observe que ele começa com a palavra amor e termina com a palavra amor e não consegue definir. Só que ele é obcecado em definir. Ele diz assim, amor é fogo, amor é ferida, amor é um contentamento, amor é dor, é um não querer, é solitário. Ele tem um repete várias vezes. É a obsessão dele querer definir. Aí o Enem fez a seguinte pergunta. O poema tem como característica a figura de linguagem denominada de antítese. Pensa numa figura para cair na prova de linguagem é essa. Relação de oposição de palavras ou ideias. Assinale a opção em que essa oposição se faz claramente presente. Meus filhos, praticamente todas essas alternativas, todas são antíteses. Só que ele quer que você marque uma que é mais presente. É certeira de ter uma antítese. Se você analisar, olha as frases. Pessoal, todas essas frases aqui foram retiradas do texto, não foram todas elas. Foi texto, todas do texto. Mas eu tenho que achar uma apenas aonde a antítese ela é mais presente. Bora ver se a gente faz juntos. Amor é fogo que há de sem se ver. Ver e não ver. É um contentamento descontente. Contente e descontente. É servir a quem vence o vencedor. Mas como causar pode o seu favor, se tão contrário a seu mesmo amor? André, verifica para mim qual é que eles estão marcando essa daqui. Vou dar aí 2 minutinhos para eles responderem. Me diga qual é a letra que eles estão marcando. Se é A, se é B, porque isso é uma questão do Enem, eu tenho que testar os meus alunos, é uma questão do Enem. Eu quero que vocês que estão aí em casa, vocês me digam se é A, B, C, D ou E. Esses meninos são muito bons mesmo, né, cara? Olha, o André tem os dados aqui estatísticos, ele falou que 60% dos professores estão marcando letra B. Sabe por que 60%? É mais da metade, né? Sabe por que vocês estão marcando? Porque vocês sabem qual é a alternativa correta. Primeira coisa que vocês têm que saber o que é uma antítese. Antítese é assim, ó, ideias opostas, ideias que se contradizem. Então, dessas 5, todas são antíteses, mas tem uma que é muito mais presente, muito mais clara, muito mais direta, que é justamente a que eles marcaram, a letra B de bola. Então, a resposta é justamente a B, né? Que a alternativa correta é a letra B de bola. Bem, 4 questões. E agora, André, estão acertando tudo? Até agora acho que estão acertando tudo, né? Porque até agora ainda não pintou nenhuma questão que eles dissessem que eles não consigam acertar. E olha, meus filhos, todas essas questões que vocês estão fazendo aqui é desse assunto aqui, ó. O que foi que eu fiz nesse material, nesse slide aí? Nesse slide e no simulado que vocês têm aí. Que todas essas questões, né, eu fiz uma seleção, né? Fiz uma seleção das melhores questões que já caíram sobre esse assunto na prova do Enem. Tá bom? Bora ver mais uma? Bora ver se dá tempo de resolver todas hoje aqui. Ah, essa aqui é a que eu mais gosto. Olha lá, galera. Texto 1, texto 2. Essa questão caiu em 2014. André, a gente que gosta de futebol, o que se comemorou em 2014 aqui no Brasil? A Copa do Mundo. Lembra dos 7-1? Vou contar uma história para vocês que vocês não conhecem. Vocês sabem por que a Alemanha ganhou aquela Copa aqui no Brasil? Porque a Alemanha, ela estudou a história do Brasil. Ela foi muito esperta essa seleção.
ela estudou a história. Então, meus filhos, se você quer passar no Enem, estude o Enem para você, porque os alemães, eles ganharam aquela Copa do Mundo porque eles estudaram o Brasil. Olha lá, galera, quando eles vieram para o Brasil, a única seleção europeia que quis ficar na Bahia foi a seleção da Alemanha. Sabe o que eles fizeram lá? Eles foram para Santa Cruz de Cabral, onde começa o Brasil. Eles construíram os seus alojamentos lá. Eles dançavam a dança da chuva com os índios, olha lá. Os alemães grandão lá com os índios. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles estudaram a nossa história. Então, se você quer derrotar o seu inimigo, que é o Enem, vamos colocar assim, você tem que estudar o Enem. Os alemães ganharam a Copa porque eles estudaram o Brasil. Quando eles foram embora com a Copa do Mundo, deixaram todos os alojamentos que eles fizeram para os índios, né? Eles já conseguiram o que nós queríamos, era conquistar a Copa do Mundo. Por que eu estou te falando isso? Porque esse texto 2 retrata justamente isso. Os índios nus com corpos pintados, olhando as caravelas portuguesas chegando ao Brasil. Onde é isso aqui, professor? Salvador. Foi lá que foi a seleção da Alemanha, foi para lá. E eles estudaram a nossa história, de descobrimento. Aí eu vou te perguntar, mais uma vez, o Brasil foi achado, foi descoberto, foi invadido? O Brasil foi invadido, né? Está aqui ele chegando, olha, nessa figura aqui, nessa imagem de Cândido Portinari, você observa os índios chegando com as caravelas portuguesas aqui no Brasil. E os portugueses chegando e os índios olhando com olhar de assombro, de espanto, as caravelas portuguesas chegando ao Brasil. Aí o Enem fez isso, cara, ele perguntou isso para ti. Aí o texto 1, ele colocou assim: andaram na praia quando saímos 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocavam por carapuça ou por qualquer coisa que lhe davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que muito agradavam. A carta de Pero Vaz de Caminha, Esse é o texto 1. Pergunto para você que está em casa. Esse texto 1 está descrevendo os índios, está descrevendo a natureza, a terra? Vê, André, o que eles vão responder para mim. O texto 1, meus filhos, estão aí em casa. Eles estão descrevendo o índio ou está descrevendo a natureza? O que é que eles estão respondendo aí, André? O texto 2 é os índios, né? O texto 2 é os índios. Aí eu pergunto para você, esse texto 2 aqui, essa imagem, essa obra de arte, Cândido Portinari, Descobrimento do Brasil, eu pergunto para vocês, meus filhos estão aí em casa, esse texto 2 é um texto? Uma figura, professor, uma imagem é um texto? Eu vou ler aqui para você. Você tem aqui índios nus com corpos pintados, olhando com olhar de espanto, de assombro, as caravelas portuguesas chegando lá onde começa o Brasil, que é Santa Cruz de Cabral, em Salvador. Deu para eles responder alguma coisa? Índio ou terra? Índio. Então é isso que você tem que fazer quando for resolver uma questão do Enem. Do quinentista, tu tem que saber se ele descreve a terra ou descreve o índio. Então você viu que é índio. Texto 1, índio. Texto 2, índio. Bora ver o que o Enem perguntou. As provas do Enem, elas só têm tamanhos. Olha o tamanho da questão. Pertencente ao patrimônio cultural brasileiro. Questão de patrimônio cai todo ano. A carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retrata a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, então observa. No próprio comando, ele coloca assim, da leitura dos textos, o texto 1, que é um texto verbal, e o texto 2, que é um texto não verbal. Quando ele coloca no enunciado, da leitura dos textos, constata-se que, para ser a resposta, tem que falar do texto, tem que falar da obra de arte. Se estiver falando só de um, está errado. Vamos resolver juntos. Letra A. A carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária, certo ou errado? Errado. Por que errado, professor?
porque a letra A só está falando da carta. E para ser a resposta, tem que falar da carta, tem que falar da obra de arte. Então a A está errada. A letra B, ele coloca assim: a tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. A letra B também está errada, porque só está falando da obra de arte. E para ser a resposta, tem que falar da obra de arte e tem que falar da carta. Então, A e B está errado. Agora, olha a letra C. A carta está falando do texto 1. Como testemunho, lembra que eu falei para você? A carta de caminho é um documento histórico ou literário? Histórico, é um registro histórico, é um testemunho histórico-político. Nunca esquece disso. Mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. E a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. A resposta correta, meus filhos, é justamente a letra C. Se você observar aqui na letra C, ela é mais completa, ela é mais explicada. Quando ele coloca lá no comando assim, da leitura dos textos, então está falando da carta, está falando da obra de arte. E a resposta para essa questão é a letra C, uma questão belíssima. Uma das questões mais bonitas que eu vi essa banca fazer foi essa aqui. Na letra D, ele coloca assim: as duas produções, embora usem linguagem diferente, a carta, a verbal, e a imagem, a não verbal, cumprem a mesma função social e estética? Não. E a última letra E, ele diz assim: a pintura e a carta são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico retratando a colonização. Quando ele coloca assim, a pintura e a carta são manifestações de grupos étnicos diferentes, não, está errado. Onde é que está o erro, professor? Justamente aqui, grupos étnicos e diferentes. Por que o erro está aqui? Porque não está falando de grupos diferentes, está falando de índio no texto 1 e está falando de índio no texto 2. Então, a alternativa correta dessa questão aí é justamente a letra C, de campeão, não é? Bem, como eu sei que uma questão é de quinhentismo, será sempre a carta de Caminha e sobre indígenas? Eles não ouviram a minha pergunta, você vai ter que... Oi? Eles não ouviram falando assim, só tem que reforçar. Ah, tá. Então é o seguinte, como é que eu sei que uma questão... Tá a pergunta aqui no chat, estou respondendo aqui. O aluno está perguntando assim, como é que eu sei quando é uma questão do quinhentismo? Ele colocou assim, é só quando está falando da carta? Não. Pode estar falando da carta ou pode estar falando das manifestações literárias, tá? Das manifestações literárias, que são dois tipos de literatura. Então, eu vou falar 3 coisas que você não pode esquecer. Primeiro, o que foi o quinhentismo? São os relatos dos cronistas viajantes portugueses que vieram ao país com a função de relatar o descobrimento do Brasil. Essa é a primeira definição. Aí eu pergunto, mas professor, eu sei que uma questão do quinhentismo, quando só fala da carta, não. Eu vou colocar uma questão de quinhentismo não falando da carta, mas falando nas literaturas que surgem aqui, que são as manifestações artísticas. Surge aqui 2 tipos de literatura. A primeira é a literatura informativa, também chamada dos cronistas e viajantes portugueses. Qual é a função dela? Relatar o descobrimento do Brasil. E a outra, a literatura formativa ou dos jesuítas. Qual é a principal função? Catequese. Então, respondendo aí nosso aluno do chat, André, eu sei quando uma questão do quinhentismo, pode ser que esteja falando da carta, mas não necessariamente a carta. Pode ter questão falando sobre as manifestações literárias que surgem no período. Aí você pode enquadrar como aquela questão pertencente ao quinhentismo. Eu estou batendo direto nesse movimento chamado quinhentismo, sabe por quê? Porque ele não caiu ano passado, né? Quando ele não caiu ano passado, eu tenho certeza que esse ano eles vão cobrar questões que envolvem esse movimento. E mesmo porque esses 3 movimentos aqui, o quinhentismo, o barroco e o arcadismo, que pertencem ao período colonial, não caiu na prova de literatura. Mas isso aqui são os assuntos que mais caem em história, né? Século XVI, XVII, XVIII é um dos assuntos que mais tem caído em humanas, em história. Então, respondendo a pergunta do meu aluno aí do chat, não necessariamente, tá? Uma questão vai falar sobre a carta, pode falar também das manifestações artísticas. Beleza? Próxima questão aqui é uma questão que envolve o arcadismo. Olha, arcadismo, deixa eu falar um pouquinho sobre essa aqui, arcadismo. Professor, porque, olha, uma coisa que você tem que observar, que os nomes dessas escolas não são dados por acaso.
Professor, por que quinhentismo? Porque lembra os 500 anos de descobrimento do Brasil. Por que o nome barroco? Barroco vem de barroeca. O que é barroeca? É uma pedra de formato irregular. E por que esse nome arcadismo? Arcadismo vem de Arcádia mitológica, que era uma região lendária da Grécia Antiga, chamada Peloponeso, que era habitada, que era residida como a morada dos deuses. E o deus que morava aqui, nessa Arcádia, era o chamado Deus Panfauros, que é o deus da natureza. Cuidado com a natureza, cuidado com o meio ambiente. Esse ano vai ter muitas questões sobre isso. Sabe por quê? Porque em novembro vai estar sendo realizada em Belém a maior conferência do meio ambiente, que é a COP30. Então, vai cair arcadismo na prova do Enem? Provavelmente, né? Provavelmente. O que você tem que lembrar do arcadismo? O arcadismo ele tem 3 temas que vocês não podem esquecer. Primeiro, razão, que é o racionalismo. Natureza, olha aí, natureza, meio ambiente. Vai cair isso aqui, vai por causa da COP30, não é? E verdade, que é a chamada verossimilhança, que é a semelhança com a verdade. Você não pode esquecer esses 3 temas, que eu chamo isso aqui de palavras-chave do arcadismo. Então, arcadismo é razão, é racionalismo. Arcadismo é natureza, é ufanismo, e natureza é verdade. Então, qualquer questão que envolve esse movimento aqui é justamente relacionado à natureza, meio ambiente. Uma das coisas importantes que eles gostam de perguntar também no vestibular, quando eles cobram o arcadismo, é sobre o movimento da Inconfidência Mineira. Movimento social que vai desencadear uma revolta durante o período colonial é a chamada Inconfidência Mineira, que todo ano tem caído na prova de história. Todo ano cai arcadismo na prova de história. O autor desse texto aqui no rodapé, ele se chama Cláudio Manuel da Costa, um dos líderes da Inconfidência Mineira. O Cláudio Manuel da Costa, meus filhos, que estão assistindo aí a nossa aula hoje, ele teve um dia que ele amanheceu pendurado em uma cela, em uma masmorra, pendurado com o pescoço quebrado. Aí vem a pergunta, professor, Cláudio Manuel da Costa, ele se matou ou mataram o Cláudio Manuel da Costa? Bora pensar. Galera, em qualquer governo, se você for opositor ao governo, sabe o que eles mandam fazer com você? Olha aqui, o que é isso aqui? Sal e coloral. Você não pode criticar o governo. Foi o que aconteceu com os Inconfidentes. Eles criticavam o governo português, porque o governo português, olha, vê se você lembra dessa palavra, imposto. Imposto. Era o que eles faziam com a gente na época, no século XVIII. O povo brasileiro pagava uma taxa altíssima de impostos, que eles chamavam de derrama. Aí, qual era uma forma de fazer justiça dos lusos? Quando eles não enforcavam vocês, eles esquartejavam. Foi o que eles fizeram, sabe com quê? Com Tiradentes. O Tiradentes era o nosso salvador da pátria no século XVIII. Ele foi esquartejado, pessoal, em praça pública, para defender a gente contra uma taxa altíssima de impostos que a gente pagava, que era derrama, que no século XVIII, eles chamavam isso aqui, que era uma cobrança exorbitante, não é? E o nome desse imposto aqui, que era cobrado por parte dos brasileiros no século XVIII, é a chamada derrama. O que é a derrama? Impostos. Sabe quanto era o percentual de imposto que a gente pagava aqui no século XVIII? 20%. Naquela época, pessoal, esse 20% era uma taxa grandiosa. E o Tiradentes, para nos defender, foi esquartejado em praça pública. Agora imagina. E hoje, professor, no século XXI, não aparece nenhum salvador da pátria para salvar a gente? Quer dizer que o Tiradentes aqui foi esquartejado em praça pública para defender a gente, porque na época nós pagávamos um percentual de 20% de imposto. E hoje, nós brasileiros pagamos 100% e não aparece nenhum Tiradentes, não aparece nenhum salvador da pátria para salvar a gente nessa carga tributária altíssima que a gente paga hoje 100%. Nessa época aqui, o Tiradentes foi morto
nós pagávamos naquela época 20%, baixíssimo, né, comparado ao Brasil de hoje. O Brasil atual, o Brasil contemporâneo, a gente paga 100% de imposto. Então, isso aqui foi estopim para eclodir a Inconfidência Mineira, a cobrança de impostos abusivo cobrado pela coroa portuguesa ao Brasil. Por que eu estou dando esse aparato todinho? Porque a próxima questão que a gente vai resolver aí é uma questão que envolve o arcadismo. Né? O arcadismo ele começa no Brasil no ano de 1668, com as obras poéticas desse autor chamado de Cláudio Manuel da Costa. E esse texto é justamente das obras poéticas dele. Vamos ler esse texto para a gente resolver essa questão? Olha lá. Torno a ver-vos, ó montes, o destino. Verso 1. Aqui me torna a pôr nesses outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Aqui estou almendro entre corino. Os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros, atrás de seu cansado desatino. Se o bem desta soupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade os lisonjeiros encanto. Aqui descansa a louca fantasia, o que até agora se tornava em pranto, se converte em afeto de alegria. Cláudio Manuel da Costa, olha aí, a poesia dos Inconfidentes, que ele fala da Inconfidência Mineira, que foi um movimento social que vai desencadear uma revolta durante o período colonial. O que você não pode esquecer, além da Inconfidência Mineira, você não pode esquecer os pilares, o pilar dessa escola. O professor quer dizer que essa escola tem tudo a ver com natureza, tudo a ver com natureza e meio ambiente. Aí vamos ver a pergunta que o Enem fez. Não estranhe que as questões de literatura são questões que envolvem muito texto. E uma das características dessa banca, ela é uma banca que cobra conteúdo. Você nunca vê na prova do Sebrasp imagens, né, fotografias, charges. Não existe isso, né? Porque o perfil dessa banca é encher vocês mesmo de texto. Vocês têm que ter muita paciência para ler os textos. Então vamos lá. Considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa e os elementos constitutivos do arcadismo, quando ele fala assim, elemento constitutivo do arcadismo brasileiro, ele está referindo às características. Assinale a opção correta acerca da relação entre o poema, que é esse texto aí, esse soneto, e o momento histórico da sua produção. O momento histórico dessa questão é justamente a Inconfidência Mineira. Então vamos lá. Aí ele coloca assim. Os montes e outeiros mencionados na primeira estrofe são imagens relacionadas à metrópole, no caso Portugal, ou seja, o lugar onde o poeta se vestiu com traje fino e rico e fino? Não. Letra B. A oposição entre a colônia, que é Brasil, e a metrópole, que é Portugal, como núcleo do poema, revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano da metrópole e a rusticidade da terra da colônia. A resposta para essa questão, pessoal, é justamente a letra B de bola, tá? Que ele trata aí a oposição entre a colônia, no caso Brasil, e Portugal, no caso a metrópole. Então essa oposição você encontra nesse texto aí. Beleza? Então, respondida a questão de número, com essa questão aqui, de número 6, para ver se a gente consegue resolver o problema mais 10. A questão 7 é a mais bonita. É a mais bonita que eu acho que essa banca já fez nos nossos concursos, né, do Enem. A mais bonita é essa. Então, vamos lá. De um lado, você tem a antropofagia. Se você não sabe o que é antropofagia, bora analisar através dos radicais. O prefixo grego antropo lembra homem, fagia lembra comer. Comer homem. Professor, isso é um ritual dos índios canibais? Existiu esse tipo de índio nessa época? No século XVI existiam esses índios canibais. É justamente o ritual de antropofagia que aparece nesse texto A, dessa questão 7. Do lado, você tem Tiradentes esquartejado por ordem do governo português.
Então, galera, naquela época, uma das formas de fazer justiça no século XVIII era essa. Quando você não era esquartejado, você era enforcado. Até hoje eles fazem isso, né? Esquartejamento e enforcamento. Beleza? Então você vê dois contrastes, né? Dos bárbaros, os índios canibais, e do outro lado você tem o ritual do enforcamento. Enforcamento, esquartejamento. No caso, você observa aí a figura de Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira. Esse que era o nosso salvador da pátria no século XVIII. Olha como é que ele terminou. Terminou todo esquartejado. Eu até brinco assim. Galera, você já viu quando você vai pegar, destroçar um frango, né? Destroçar um frango, cabeça, perna e tal? Olha, assim que ficou o Tiradentes. Então, essa questão que o Enem cobrou é uma questão típica de intertextualidade. Professor, veja o que é essa intertextualidade. A intertextualidade é a relação entre texto, é o diálogo entre texto, é a conversa entre texto. Então, quer dizer que esse texto aqui, o primeiro, canibalismo, do século XVI, está conversando com o texto do século XVIII, o esquartejamento é. Essa é uma questão pura de quê? Uma questão pura de intertextualidade. Então, vamos resolver juntos. Enem. Galera, todas essas questões que a gente vai resolver aqui são questões dos Enems passados, tá? Eu fiz uma seleção de todas as questões que caíram sobre quinhentismo, sobre barroco, sobre arcadismo, sobre romantismo e coloquei nesse material para a gente treinar. Esse é o material que a gente vai usar durante umas 2 ou 3 aulas, tá? Então, vamos resolver a questão 7. A questão 7 diz o seguinte: a primeira imagem abaixo, publicada no século XVI, que é o ritual antropofágico, a antropofagia, mostra o ritual antropofágico dos índios no Brasil, os índios canibais. A segunda imagem, a segunda tela, mostra Tiradentes esquartejado por ordem dos representantes da coroa portuguesa. Então, você tem aí duas questões sobre, né, duas imagens, dois quadros, né, que estão conversando entre si. Essa comparação, esses textos, nós chamamos para isso aqui de intertextualidade. Aí eles cobraram o seguinte: a comparação entre as reproduções possibilita as seguintes afirmações. Item 1. Os artistas registraram a antropofagia no primeiro quadro e o esquartejamento praticado no Brasil, certo ou errado? Certo. Tá? Então, se um está certo, vamos eliminar aqui, vamos por eliminatória. Se um está certo, vou eliminar aqui a B, né? E vou eliminar a C. Por quê? Porque justamente a 1 está certa. Questão por eliminação, a gente tem que fazer isso também. Item 2. A antropofagia era parte do universo cultural indígena e o esquartejamento era uma forma de se fazer justiça entre os lusos brasileiros? Certo ou errado? Vou repetir. A antropofagia era parte do universo cultural indígena e o esquartejamento era uma forma de se fazer justiça entre os lusos brasileiros? Certo. Então, se 2 está certo, morre a A. Ficou fácil agora, né? Sempre assim, pessoal. Sempre vai acontecer isso com as questões de literatura na prova de linguagem. Você vai ficar sempre entre a cruz e a espada. É D ou é? Meus filhos, não use o teorema de Chutágoras. Né? Tem cara, agora eu já estou só em 2, eu vou usar o teorema de Chutágoras. Vou dar uma bicuda aqui, na D ou na E. Não façam isso. Se você chutar, eu quando era estudante também, toda vez que eu me deparava com uma situação dessa, é A ou B? É D ou E? Quando eu chutava A resposta era B. Não dá certo. No Enem não existe sorte. No Enem não existe sorte. Se você quer se dar bem no Enem, vocês têm que estudar e muito. Ainda mais vocês que almejam aí fazer cursos grandes, tem que estudar, tá? Então vamos lá. Vamos para o terceiro item para poder acertar a questão. Item 3. A comparação das imagens faz ver como é relativa a diferença entre bárbaros. Quem são os bárbaros? Aqui,
os índios canibais, a antropofagia, né? Entre bárbaros e civilizados. Quem são os civilizados? Os europeus, os portugueses. Entre indígenas, que é o texto do canibalismo, e os europeus, é o texto do esquartejamento. Certo ou errado? Certo. Então, a resposta correta é a letra E de estudante. 1, 2 e 3 são questões belíssimas, né, que já caíram sobre... Olha, aqui nós já fizemos questões do quinhentismo, do arcadismo. Falta pintar alguma do barroco. Daqui a pouco vai pintar uma do barroco por aqui. Tá bom? Essa questão de... Bora ver se a gente resolve primeiro mais 10. 7. Outra questão agora do arcadismo. Se bem que já vimos aqui o resumo teórico aqui, né, do arcadismo. Agora bora ver se a gente acerta a questão que cobraram na prova do Enem. Se você observar, as questões do Enem sempre é assim. Eles dão um texto. Esse texto geralmente é um soneto. Meus filhos, o que é um soneto? Eles perguntam isso também no vestibular, né? No Enem, eles perguntam. O que é um soneto? Olha o conceito de soneto. O soneto é toda a composição poética de cunho lírico formado por 14 versos, distribuídos em 2 quadras ou 2 quartetos, 2 ternos ou 2 terceiros, totalizando 14 versos. Então, isso é a estrutura de quê? Isso aqui é uma estrutura de um soneto. Esse soneto aqui, vamos ler aqui para ver o que eles cobram. Soneto 7º. Onde estou, este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, em contemplá-lo tímido esmoreço. Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço, de estar a ela o dia reclinado. Ali em vale o monte está mudado, quando pôde dos anos o progresso. Árvores aqui vi tão florescente. Lembro de natureza, meio ambiente, arcadismo, né? Árvores aqui vi tão florentes, que fazia perpétua a primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era, mas que vejo a estranhar se estão presentes. Meus males com que tudo degenera. Cláudio Manuel da Costa, que é esse autor aqui, né? Cláudio Manuel da Costa, um dos líderes da Inconfidência Mineira, né? Engraçado, quando a gente fala de revolta, inconfidências, né? Revoluções, que geralmente o cara que bola, o mentor intelectual, quem bolou a Inconfidência, pessoal? Foi o Cláudio? Não, foi o poeta, o melhor amigo dele que bolou. Por isso que eu digo, é a vantagem da gente ser inteligente, né? O inteligente, o cara que bola tudo, nunca ele é pego, né? Nunca ele é pego. Então, por exemplo, o Tomás Antônio Gonzaga, o mentor intelectual, o cara que bolou em Inconfidência, ele não foi pego. Quem foi que foi pego? Justamente o melhor amigo dele. Como ele não pega o inteligente, o mentor intelectual, ele vai pegar o outro. Quem é o melhor amigo dele? O melhor amigo dele, então pega esse e enforca. Por quê? Porque ele faz parte do movimento. É o caso aqui. O Cláudio, esse aqui, foi enforcado. Agora, o mentor intelectual, o cara que bolou a Inconfidência, não foi pego. A pergunta. No soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico. Professor, eu não sei o que é o eu lírico. O eu lírico é o eu poético, o eu do poema, o eu poemático, é a voz que fala no texto, e geralmente é o próprio autor. Então, no soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece uma. Letra A. Angústia provocada pela sensação de solidão. Não, essa aqui é característica do romantismo. Solidão é característica do romantismo. B. Resignação diante das mudanças do meio ambiente. Pode ser, então vou colocar o ponto de interrogação. Letra D. Dúvida existencial em face do espaço desconhecido. Dúvida. Não, isso aqui é mais para realismo e naturalismo. Isso aqui está fora. Letra D. Intenção de recriar o passado por meio da paisagem. Recriar o passado, isso aqui é romantismo. Também não. A resposta, empatia entre os sofrimentos do eu lírico e a agonia da terra. Agora você tem que saber o que é empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do próximo. Bastar você lembrar dessa palavra aqui para poder acertar essa questão. Sofrimento do eu, é o que ele fala nesse texto, e a agonia da terra quando ele refere ao meio ambiente. Tá bom? André, está terminando o nosso tempo.
Tem algumas perguntas aí? Específicas? Não, acho que todo mundo entendeu, né? Galera, está terminando meu tempo aqui, uns 2, 3 minutinhos. Eu quero só fazer uma revisão. O que é que a gente fez hoje? Hoje, galera, a gente fez um passeio, praticamente, em todo o período colonial. Não é? Nós trabalhamos com vocês aqui, especificamente, porque está na continuidade do movimento as questões do Barroco. Na próxima hora a gente vai resolver a questão do Barroco. Hoje nós resolvemos praticamente aqui muitas questões, porque não foram todas as questões do quinhentismo, que já caiu nas provas, nós resolvemos aqui. E questões também do arcadismo. No próximo momento que a gente tiver numa segunda aula, na próxima sexta-feira, a gente vai te dar continuidade a essas questões para te rever um pouquinho sobre o Barroco. Então hoje, galera, nós trabalhamos com vocês nos movimentos, um dos períodos que mais tem caído na prova de vocês, que é o quinhentismo, o Barroco e o arcadismo. Então estude esses movimentos, porque esses movimentos não caíram no ano passado. Né? A banca ela faz assim, o que ela não cobra no ano, ela vai cobrar no outro. O que ela não cobra, por exemplo, num dos Enems, porque você tem Enem tradicional, você tem Enem PPL, você tem segunda aplicação, então eles vão mesclando todos os Enems que eles aplicam, eles vão colocando esse tipo de texto. Então, por exemplo, esse daqui, eu estou batendo direto em cima desses três temas aqui, que é o quinhentismo, o Barroco e o arcadismo, porque ano passado eles não cobraram nada sobre esse movimento. Beleza? Então estude, tá? Continue estudando, pega esse material aqui, os meninos aqui do bastidor vão colocar, tá? A parte do resumo teórico, teoria, já está tudo aí, né? Para a gente poder encerrar isso aí. Uma pergunta? Qual é a pergunta? Sobre a emenda, se eu estudar tudo aquilo lá, você me falou disso, fecha a sua emenda. Para você ter uma ideia, só o conhecimento que a gente tem, a gente já está fechando as questões todas. Não teve nenhuma questão que a gente engatou aqui, né? Então, só com aquela emenda dá para resolver isso tranquilamente. Então, aquele material que a gente disponibilizou para vocês aí no chat, é um material bem sintético, bem bacaninha, para que vocês dê uma lida antes e depois pega os exercícios, tem um simulado para você fazer, resolva, vai ver como é que você se sai. E o gabarito eu vou sempre dar nas aulas, não vou deixar gabarito, senão eu costumo dizer assim, André, eu não gosto de dar o peixe, porque se der o peixe pro cara, ele não vai querer pescar mais, então ele tem que pescar. Então ele vai ter que estudar a teoria, depois que ele aprender a teoria, ele vai fazer exercício, depois eu vou dar o gabarito aqui em sala de aula com eles, tá? Nessa sala virtual mesmo, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!